Bom dia. Bom dia, meninas, tudo bem? Que bênção! Querem? Oh, Deus, que lindo! Oi, meninas, bom dia. Fernanda 2, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, meninas? Querem? Luci, bom dia, tudo bem? Que legal vocês estarem aqui com a gente, meninas. Meu celular tá com uma hora, acho que agora já dá. Estava carregando ali, achei que ia estar com pouca carga. E aí, meninas, como é que vocês passaram o dia de ontem? Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tem muita coisa para a gente conversar hoje. Tranquilo, sim. Rosane, graças a Deus, tudo na paz. Com lutas, mas vitórias também, para a glória de Jesus. E aí, Felipe, como é que tá? Como é que tá fazendo? Ontem, Rosana, acabou que eu li um pouquinho de João. Peguei outra Bíblia. Eu tô com 2 Bíblias aqui, que aí a outra ela divide, né? A gente vai falar do testemunho de João Batista hoje? Vamos falar um pouco, sim. Eu queria só esclarecer umas coisinhas antes, né? Que ficou ontem. Preciso mesmo esclarecer isso para a gente. E a gente continua falando aí nesse mesmo texto, gente, porque tem tanta coisa preciosa para a gente, né? Mas eu queria falar um pouquinho. Vamos orar? Amém? Não, é porque tem umas bênçãos aqui em casa, ô, Rosana, sabe? Que estão me perturbando. Olha só de onde tá. Pode parar. Pode parar. Os dois, né? Os dois, né? Vamos orar, meninas, para começar? Amém? Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua bênção, a tua alegria, Senhor, a tua misericórdia renovada sobre as nossas vidas nessa manhã. Nós agradecemos ao Senhor por cada mulher que está aqui, Senhor, cada filha do Senhor que o Senhor tem agregado, que o Senhor tem chamado, Senhor, para esse encontro nosso, para que nós possamos juntas, Senhor, conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer ao Senhor, Deus, e cada dia nos expondo a tua palavra, ter a nossa vida transformada, Senhor. Muito obrigada pelo teu investimento, o teu cuidado conosco, Senhor, o amor do Senhor demonstrado, Senhor, ó Deus, através do ensino da tua palavra, Senhor, o Senhor sempre nos trazendo alertas, o Senhor sempre nos consolando, nos confortando, nos edificando. Deus, muito obrigada, Senhor. Deus, que nessa manhã nós possamos, ó Deus, crescer juntas aqui, que nós possamos, Senhor, adorar ao Senhor. Deus, que toda a nossa casa, tudo que é nosso, tudo, Senhor, que se relaciona conosco, seja impactado pela tua presença, pela tua alegria. Ó Deus, que cada uma irmã que está aqui, cada uma que vai acessar mais tarde, Senhor, receba do Senhor a sua porção diária, a sua porção, seu pão, seu alimento, Senhor, ó Deus, para todos os dias, Senhor, para estarem cada dia mais fortes, Senhor, serem instrumentos do Senhor, Deus, aonde elas estiverem, abençoe o trabalho, ó Deus, das suas mãos, Senhor, abençoe a mente, abençoe o coração delas, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada, Senhor, pelo verbo da vida, pelo verbo vivo, que é o Senhor. Ó Deus, por essa luz, Senhor, que nós recebemos da tua parte. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, eu preciso assim esclarecer umas coisas para a gente. Bom dia aí para a Jo, para a Bianca, para quem ainda não tinha falado. Meninas, é o seguinte, ontem eu coloquei lá no grupo um texto imenso, né? A Sil até tinha pedido, coloca lá um exemplo e tal de como fazer, e eu coloquei lá um exemplo de mais ou menos como eu fui lidando ali, né, com esse primeiro capítulo aqui de João. Mas assim, eu preciso esclarecer umas coisinhas, meninas.
primeiro, assim, né, eu da minha parte, eu tenho muito temor de não falar heresia, de não falar algo que não esteja dentro da palavra, né, da gente, não ficar aqui ensinando quem somos nós. Eu não sou um mestre, não sou uma teóloga, eu sou uma apaixonada por Cristo, pela palavra, e sempre, então, durante a minha caminhada toda, sempre estudei muito a palavra, e isso, assim, me ajuda, né, já me dá uma maior facilidade. Mas, assim, eu não sou a voz da razão, a última palavra em todas as coisas, né. Então eu tenho muito temor de trazer, né. E, assim, o que eu trouxe lá dos exemplos, né, que a gente tinha colocado lá, são algumas técnicas, alguns exemplos que você pode, trazer para você começar a meditar, para você também começar ali a compreender um texto, né. Então são várias técnicas ali, e isso é legal. E aí eu trouxe aquele exemplo lá. E ontem nós começamos falando aqui, né, a respeito do Evangelho de João. A gente fez uma análise mais ou menos justamente do que estava lá, né. Quando que João escreveu, como, para quem João escreveu, né. Então a gente fez uma análise mais ou menos assim, e a gente foi seguindo, né. Só que assim, tem um momento, né, dessa análise em que eu medito, né? Eu comecei a meditar naquilo que eu estava lendo, lógico, tudo que o texto nos trouxe, que é muito profundo, muito poderoso, mas a partir de uma palavra, que eu tirei ali uma palavra-chave, que é a palavra verbo, que se repetiu várias vezes aqui no texto que a gente leu, né? E eu comecei a meditar nessa palavra verbo, e aí eu tenho assim, eu tenho muita facilidade de fazer conexões com palavras. Eu amo palavras. Eu pego uma palavra e eu gosto de desenvolver algo em cima dela, né. Então: "Oi, tudo bom, Fabrícia?". Então, em cima da palavra verbo, eu desenvolvi uma mensagem, uma meditação em cima da palavra verbo. O que que eu trouxe? Eu trouxe a palavra verbo para aplicar na nossa vida, né. O que que o verbo é? O verbo é uma palavra. Então eu comecei a meditar em cima de as palavras na nossa boca, as palavras nos nossos lábios. Não foi isso que a gente meditou ontem? A gente começou a falar do cuidado, e aí eu trouxe vários textos, né, a gente vai se lembrando de vários textos. Comecei a lembrar de vários textos e trazendo para a gente, apontar isso na nossa vida. Então, assim, não é essa a intenção do texto de João, porque ontem a Prinda falou: "Ah, eu meditei de uma outra forma", e às vezes alguém vem de uma outra forma. Não, realmente o que a gente precisa meditar, estudar no texto, é exatamente usando aquelas fórmulas, né, usando dessa maneira, e a gente vai esmiuçando ali o texto. Mas, assim, o que eu falei ontem de palavra, da palavra nos nossos lábios, já é uma meditação à parte, a partir da palavra verbo. Vocês entenderam? Então, assim, não é que o João não era essa a intenção de João quando escreveu esse primeiro capítulo, não era exatamente essa, de meditar na palavra verbo e trazer ali a palavra nos nossos lábios, como nós trouxemos. Aquilo ali foi uma mensagem que Deus me deu, que eu comecei a meditar, né, e a pensar e trouxe para a gente. Agora, assim, o cerne aqui, o que João queria dizer, é aquela defesa do evangelho que eu falei, né? Que tinha os gnosticistas, que estavam trazendo um ensino falso, um ensino errado a respeito de Jesus, e João escreveu esse evangelho em defesa disso, né? Para combater essa heresia, esse ensino falso que estava tendo lá, e João começa a escrever a visão dele, né, a respeito do evangelho, né? E assim, de Jesus. Tanto é que João, assim, João não é parecido com nenhum dos outros evangelhos, nem com Marcos, nem Lucas, nem Mateus. João escreve à parte, né? Porque João tem uma visão totalmente diferente. Então, eu queria muito trazer isso para a gente, assim, é muito importante, né? A gente esclarecer esse tipo de coisa, para as pessoas não pensarem que João estava querendo dizer a respeito da palavra verbo. Eu que destaquei essa palavra e meditei em cima disso. Então, isso já é além do estudo. O estudo foi o que a gente usou lá com aquelas técnicas. Agora, essa meditação que a gente trouxe ontem foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que eu desenvolvi, né, em cima da palavra verbo, né. Mas, assim, queria trazer aqui uns textos lindos, que eu sou apaixonada nesses textos, que a gente vai estar ainda conversando aqui sobre o que João falou, né. E eu queria, assim, já trazer para vocês, antes da gente começar a continuar a ler o texto aqui, de João Batista, posso ler 2 textos aqui, meninas, que é muito, muito legal, assim, para a gente.
que é Colossenses. Colossenses é uma carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ao povo de Deus lá na cidade de Colossos, né? E ele fala assim, uma coisa muito, muito linda sobre Jesus, que se refere aqui exatamente o que João Batista falou aqui no primeiro capítulo, né? Que João fala assim que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ele. Eu queria assim, continuar para a gente, só para a gente dar uma relembrada aqui nesse texto. Olha o que Paulo fala lá aos Colossenses, né? Colossenses 1, versículo 13, a partir do versículo 13, né? Do 13 ao 16, 17, ele fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Olha que lindo quando ele fala de Jesus, né? Jesus estava com Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. O que Jesus disse dele mesmo? Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou, né? Jesus fala isso no Evangelho de João, mesmo, mais para frente a gente vai ver, Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Olha que lindo, gente. Então, assim, completamente dentro daquilo que João estava defendendo, de que Jesus e Deus é a mesma coisa, eles são a mesma pessoa. Jesus é esse verbo encarnado, né? Mas Jesus é Deus, né? E aí ele fala assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro gerado, né? O primogênito, aquele que tem a primazia, aquele que é o princípio de todas as coisas, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha que coisa linda, gente. Exatamente o que João fala aqui, que ele estava no princípio com Deus. Esse texto vai falar que ele foi o primeiro gerado, e fala aqui que tudo foi criado por meio dele, ele é antes de todas as coisas. João fala dessa pré-existência de Jesus, e Paulo está falando aqui aos Colossenses também sobre essa pré-existência de Jesus. Isso é lindo, gente, é maravilhoso. Desculpa, repete. Desculpa, só repete para mim o texto, qualquer. Colossenses 1, a partir do versículo 13 até o 17, até o 18, mais ou menos, você vai ler esse texto. É poderoso, é lindo, e assim eu fico apaixonada por isso, pela palavra, pela maneira como é empregada ali os verbos ali, né? A colocação deles dentro das frases ali, e porque eu gosto de palavras, né? Então eu fico apaixonada, assim, é lindo isso, né? Jesus é isso, é exatamente isso aí, né? E aí, meninas, eu antes da gente assim continuar aqui no texto, eu queria ler um outro texto que são assim, o Senhor vai me trazendo mensagens, né, no meu coração. E que eu fico assim, eu chego a ficar emocionada, apaixonada pelo Senhor, porque Ele é lindo, Ele é completo, Ele é perfeito, e assim, tudo que está na palavra, a palavra toda, ela combina, ela converge, ela conversa, né? Quando aqui a Bíblia fala que Jesus era a luz dos homens, né? Que Jesus resplandece nas trevas, a gente pensa assim que quando as trevas não prevalecem, porque quando assim você está uma total escuridão, você acende a luz, parece que a escuridão vai fugindo. E é isso que é nesse sentido mesmo, as trevas não prevalecem. Agora sim, há outro texto lá em Colossenses também, se não me engano, que Paulo fala que Jesus é um mistério que esteve oculto durante tantos séculos, em todas as gerações, mas ele agora é revelado, né? Isso para nós é revelado agora, né? Então, assim, fala que existem sombras
né? Existiram sombras, a lei, todas aqueles, o que a gente falou de tabernáculo, que tudo simbolizava Jesus, tudo apontava para Jesus, isso era sombra. Lá Hebreus vai falar isso mesmo, que eram sombras do que iria vir, né? Das coisas vindouras, né? Então, assim, a gente percebe isso quando existe as trevas e, de repente, você acende um pouco de luz, a luz é só uma meia luz, fica ainda uma sombra, não fica? Exatamente isso. Então, assim, no Velho Testamento é isso que parece que acontecia, assim, Deus acendeu uma luz, mas não clareou totalmente ainda, né? Então, assim, os profetas, né, as leis, tudo apontavam para Jesus, eram sombras do que haveria de vir ainda. E aí lá Paulo vai falar que Jesus é esse mistério revelado a quem Deus quis fazer conhecer a nós, os santos, né, hoje, o mistério que estava oculto durante todo esse tempo, e que é Cristo, ele que é a esperança da glória, Cristo Senhor. Então, assim, é poderoso isso para a gente pensar que um tempo atrás, no Velho Testamento, todas as coisas apontavam para Cristo, mas ainda eram sombras daquilo que havia de vir perfeito, claro, iluminado. E é esse Cristo aqui, essa luz que resplandece nas trevas, que João vai falar, né? E ele veio clarear totalmente, então ele veio assim revelar Deus de uma forma muito mais clara, né? Deus outrora falou através dos profetas, agora ele nos fala em Jesus, né? Que ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o Deus perfeito, né? Então é lindo quando a gente vai lendo a Bíblia, e você vai comparando e você vai assim combinando, né, tudo que é dito, você vai assim ficando maravilhado, né, cada vez mais como que a Bíblia é perfeita e completa. E eu quero ler para vocês aqui Salmo 29. Esse salmo é poderoso, maravilhoso, eu sempre fui apaixonada por ele. Olha o que o Salmo 29 diz, meninas. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. E ele diz assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, os cedros, despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Gente, esse texto fala da voz. A gente falou ontem da palavra nos nossos lábios, e eu estou aqui de novo trazendo uma mensagem a respeito do verbo, da palavra, da voz, né? Quando eu assim, há muitos anos atrás, né, quando eu estudei canto, estudei um pouco de música, o que é que a gente aprendia que a nossa voz, ela é produto do ar, né? Aquilo ar que a gente inspira e a gente vai expirar, o ar vai passar pelas nossas pregas vocais, né? As nossas cordas vocais, vai fazê-las vibrar, e isso produz voz, é isso que produz a nossa voz. E aí, de acordo com o que a gente vai falando, a gente vai dando forma, né, às vogais na nossa boca, com as formas, né, da maneira como a gente faz, e isso vai produzindo a voz, né? Então, assim, é lindo a gente observar como que a natureza, aquilo que Deus cria em nós, reflete essa glória de Deus, né? A nossa voz, ela é um símbolo da nossa identidade. A gente pode identificar alguém através da voz, a gente pode diferenciar alguém através da voz. Olha, não, é a Rosane que está falando agora, não é a Fabi, porque é o diferencial da voz, né? A gente tem características de cada uma da sua voz. Então, assim, a voz é um símbolo nosso, da nossa identidade. E aqui, quando fala a voz do Senhor é poderosa, né? Então, assim, isso é um símbolo da identidade de Deus, do poder dele,
de como ele se demonstra, né? E aqui o texto vai dizer que ela é poderosa, ela é cheia de majestade, que a voz do Senhor quebra os cedros, ela despedaça qualquer grilhão, qualquer cadeia, qualquer poder, né? A gente acabou de ler ali no livro de Colossenses que o Senhor é que domina sobre todas as potestades, né? Sobre todos os principados. E aqui vai falar isso, que a voz do Senhor quebra os cedros, que ela despedaça os cedros do Líbano. Quer dizer, cedros do Líbano eram árvores altas, fortes, né? Eram, né, muitos cedros plantados lá, né? Utilizava-se muita madeira até de cedro para fazer muitas coisas no templo, e era uma madeira dura, né? E aqui fala que a voz, a simples voz do Senhor, né, despedaça esses cedros do Líbano, que ela despede chamas de fogo, né? O que Apocalipse vai dizer? Que o Senhor vem assentado num cavalo e ele tem uma espada afiada nos seus lábios e sai fogo da sua boca, sai fogo consumidor, né? Faz tremer o deserto. A voz do Senhor, ele preside os dilúvios, quer dizer, ele administra, ele governa sobre os dilúvios, sobre as tempestades, com a sua voz, com a sua força da sua criação, com aquilo que ele declara. Então, assim, eu estou trazendo isso para nós porque é uma mensagem do Senhor. Isso daqui não está no estudo de João, mas como que tudo conversa, como que tudo se combina. A partir do que a gente lê ali no Evangelho, a gente pode, assim, tirar essas mensagens, aplicar essas mensagens na nossa vida. Então, eu estou trazendo isso para a gente como um exemplo do que eu fiz ontem, né, com essa palavra, e assim, quanto a gente vai lendo, combinando os textos, você vai vendo, o fim disso tudo é você adorar o Senhor. Você começa assim a meditar e ver o quanto o nosso Deus é grandioso, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, e o que Ele pode fazer, né? Ele aqui fala assim que até as corças, elas dão à luz, elas parem, né? Por causa da voz do Senhor, tremendo por causa da voz do Senhor. Então, assim, tudo que há na terra, né? Quando o Senhor fala, quando o Senhor declara a sua palavra, quando Ele declara o seu verbo vivo, esse efeito de Deus de criar todas as coisas, tudo treme diante da presença do Senhor. E nós também. Amém, meninos? É uma mensagem assim do meu coração para a gente nesse dia, e desse poder do nosso Deus, e o poder criador do nosso Deus. E João começa falando aqui disso, que Jesus, por intermédio dele, todas as coisas foram feitas, né? E aí ele começa aqui, nós lemos ontem até o 16, não foi o Pri? A partir aí do 17, começa a falar de João, né? A gente, na verdade, já falou aqui um pouquinho de João, mas ele começa João, o evangelista, começa a falar um pouco de João Batista aqui, né? E a gente pode ler a partir daí, né? Para a gente continuar aqui no texto, tá bom, meninas? E quem quiser aplicar aquelas técnicas lá, é legal para você estudar, para você meditar, você estudar, você anotar, mas o Espírito Santo pode trazer mensagens como essa, mensagens muito além do texto, né? A partir de uma palavra, pode trazer mensagens para o nosso coração, e que aí a gente não vai ter mais técnica nenhuma para usar. A técnica é só o Espírito Santo mesmo, né? Vamos lá? Vamos ler a partir do 15. A partir do 15, pode ser? Até o 28, né? Vamos ler? A Pri quer ler? A Pri sempre gosta de ler. Tá tudo bem até aqui, meninas? Ok. Eu não vi que o microfone estava desligado. Não, pode ler. O testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse o que vem depois de mim e tem, contudo, a primazia, portanto, já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e da graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram
de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? E ele confessou: eu não, e não negou. Confesso, eu não sou Cristo. Então lhes perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que damos respostas àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados era entre os fariseus. Perguntaram-lhe: então, por que batizas e não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com águas, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado de Jordão, onde João estava batizando. Olha só, meninas. João Batista. Opa, saindo aqui do vídeo. João Batista testemunhando sobre Jesus. E o que a gente aprende aqui, se a gente for aplicar lá aquelas perguntas, alguma daquelas perguntas, né? Que a gente colocou lá, né? Ontem, no exemplo, lá no grupo. O que esse texto aí, todo esse texto me ensina sobre Deus, né? A gente tem lá uma parte, né, do exemplo que pergunta isso. O que esse texto me ensina sobre Deus, né? O que vocês acham, assim, que ele ensina sobre Deus? Né? Aqui vai falando o testemunho de João Batista, mas sobre Deus. Aqui ele fala, né? Ele fala que ele veio, né? Que ele foi escolhido por Deus. No começo ele já fala aqui, né? Que ele foi um homem escolhido por Deus para vir trazer as profecias. Ele já vem ensinando e já vinha avisando que o Messias vinha, né? Que o Messias ele estava pronto para vir, mas que eles ainda não o conheciam. E também, né, aqui ele fala bastante coisa, ele traz bastante coisa, né? Que a lei ela foi dada por Moisés, mas Deus ia trazer Cristo em forma humana. Então aqui ele já fala, ó, Deus, vocês nunca viram, mas o Filho vocês vão ver. Né? Ele já vem avisando, se prepara que ele vem. Amém. Gente, é isso aí. Olha só o que nós acabamos de mencionar aqui, isso aqui, que assim Deus assim vem se revelar através de Cristo, né? E assim João é testemunha disso. E assim Deus vem se revelar. Deus quer se revelar ao homem. Deus sempre toma a iniciativa, né, de se aproximar do homem. Né? Deus assim envia Jesus que desce dos céus, que desce, né, da glória, deixa a sua glória, né? Ele se esvaziou de si mesmo para vir assumir essa forma aqui de servo, né, de homem. E assim Deus quer revelar. E assim até então a gente não conhecia. Nós acabamos de falar aqui sobre sombras, né, sobre profetas, né, que Deus, falamos aí do texto de Colossenses, que agora Deus se revela através de Cristo, mas que antes, né, era só através dos profetas. E é exatamente isso aqui, né? O que fala sobre Deus? Que Deus quer se revelar ao homem, que Deus quer trazer luz para o homem. Deus envia a sua palavra, né, o verbo vivo aqui em forma de homem, né, para que pudesse nos salvar, para que pudesse entrar no nosso mundo aqui, né, andar como a gente andou,
comer, beber, dormir, né? Jesus teve todas essas características humanas, viveu como homem para que pudesse nos ligar de novo à presença de Deus. Então, isso foi uma iniciativa de Deus, foi assim, Deus criando, né? Deus, através da sua palavra, ele forma Jesus como homem, né? Para que nós pudéssemos ter essa salvação, né? E assim, o que ensina que Jesus é esse Deus encarnado, né? Tem pessoas que vão dizer assim, mas Jesus, isso é até um ensino importante que a gente precisa tomar cuidado, que eu falei ontem sobre os gnosticistas, né? Eles, assim, eles creem que o homem pode atingir essa gnose, que é um nível alto de espiritualidade, né? E tipo assim, e aí abandonar a carne. Então, eles acham que Jesus é esse espírito evoluído, né? Que atingiu, sim, Jesus é um espírito evoluído, mas que Jesus não era homem, né? Que Jesus não foi 100% homem, que Jesus não era 100% Deus, né? Eles dizem isso. E assim, lembrando aqui para a gente, assim, nos nossos dias atuais, quem é que pensa parecido com isso, né? Os budistas pensam parecido um pouco. Os budistas, para eles, o governo deles, a lei deles, vamos dizer assim, a liderança sobre eles é Buda, né? E Jesus foi um espírito evoluído. E Jesus também, sim, eles creem que Jesus foi um grande profeta, tal, mas eles não creem que Jesus era divino, que era Deus. E é isso que João vem testificar, João vem testemunhar, é essa defesa que João está fazendo aqui, né, no Evangelho, que não, Jesus era Deus, que Jesus era divino. Mas, assim, os budistas acham que Jesus era um ser evoluído, que Jesus era espiritualmente muito evoluído, mas que não era Deus. Outro que pensam assim são os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová creem na palavra de Deus revelada, e que Jesus foi, que Jesus era isso, um grande profeta, que Jesus, mas eles não creem que Jesus é totalmente 100% homem e 100% Deus, né? Então, assim, são ensinos que a gente precisa ter cuidado, que são muito, às vezes, parecidos com aqui o ensino bíblico, mas que divergem dessa forma. E o que a Bíblia fala? Que aquele que não confessar que Jesus veio em carne e sangue, né? Que Jesus é o Filho de Deus, esse não tem parte com Deus, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses ensinos aqui, né? E isso, Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é Deus, Emmanuel, Deus conosco, né? E ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. E aqui João fala assim, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, assim, era realmente uma sombra do futuro, do que iria se revelar de forma plena, né? E assim, o que esse texto aqui nos ensina sobre João Batista agora, né? Exatamente o que a Pri leu aqui, né? João Batista foi esse humilde e obediente, né? Porque eles começam a perguntar aqui, quem tu é? Tu é o Elias? Tu é Isaías? Tu é um dos profetas, né? E ele fala assim, não, eu confesso, eu não sou. Eu sou só uma voz que clama no deserto. Aí a gente está falando de novo de voz, de verbo, de palavra, né? Então, como isso está assim permeando, como que isso está entrelaçado aqui, né, no texto, a respeito da voz, da palavra do Senhor, né? Porque ele começa falando que Jesus é esse verbo vivo, né? E aí ele fala, não, não sou, eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu fui preparado por Deus para anunciar, para preparar o caminho do Senhor, para começar a direcionar as pessoas, apontar, olha, ele está vindo aí, está chegando, né? Aguardem que ele está vindo. Então, assim, como que João Batista é humilde, né? E trazendo aqui para as nossas vidas, assim, como que a gente deve andar em humildade, porque ele andou em humildade e obediência. Aquilo que o Senhor mandou ele fazer, ele fez, né? João Batista andou no deserto, né, vestido aí de pele de camelo, é o que fala, que ele comia gafanhotos. Ele tinha uma vida parecida com a de Elias, vamos dizer assim, por andar aí no deserto, por andar pregando, né? Então, muitos aqui identificavam ele como Elias. O Senhor vai falar a respeito dele, o Senhor fala lá no Evangelho de Mateus, que a gente leu, fala assim, Elias vinha, né, que Elias viria,
Então, assim, é como se João Batista fosse assim, viesse no espírito de Elias, né? Da mesma forma que Elias anunciando essa vinda aí do Senhor, né? Mas ele é humilde em falar, eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dele. Olha que lindo, gente, que João fala a respeito de Jesus. E João era parente, meio parente de Jesus também, né? João, o evangelista, João Batista, eram tudo meio parentes, porque se João Evangelista era filho de Salomé, que era irmã de Maria, então ele era primo de Jesus. E João Batista era filho de Isabel, Isabel era prima de Maria, então eles tudo eram meio parentes. Mas, assim, em momento algum, a gente vê João se ensoberbecendo e dizendo: eu sou parente do Criador, né? Eu sou tal, né? Eu sou filho, eu sou, né, herdeiro, né? E, né, se achando, né? Eu sou filho do rei. Às vezes a gente fala isso, né? Não estou falando que a gente é vaidoso, não, mas assim, nem sequer João Batista se nomeava assim: eu sou filho do rei. Não, ele falava: eu sou a voz que clama lá no deserto. Eu não sou digno nem de chegar perto da correia da sandália dele, no sentido de se abaixar, né, de estar lá perto dos pés do Senhor. E assim, é lindo a gente ver isso, e é lindo a gente ver como ele assim, ele obedece ao Senhor. E o que traz para a gente aqui, gente, sobre humildade, né? Sobre a gente, assim, reconhecer que é o Senhor de todas as coisas, que Ele tem a primazia e que nós estamos aqui apenas como um instrumento nas suas mãos, né? Quem somos nós para nos achar que a gente tem sabedoria, que nós somos os tais? Não. Ele fala assim: eu sou só uma voz no deserto. Então, eu sou só um instrumento, né? Eu sou só um eco, né? Ali no deserto, com todas as coisas maravilhosas que ele faz. E João Batista fala assim: eu batizo com água, né? O batismo de João era um batismo de arrependimento, né? Era assim para que as pessoas reconhecessem, porque já havia lá no povo judeu uma assim rituais que eles faziam de purificação, né? Se a gente, quando a gente lê aqui no Velho Testamento, a gente vai ver que eles tinham vários rituais de purificação, né? Até ali na entrada do templo tinha aquela grande bacia de se lavar. Então, assim, principalmente os sacerdotes, os oficiais ali do templo, quando iam oferecer um sacrifício pelo povo, eles tinham que se lavar naquelas bacias. E também existia lá na cidade de Israel vários tanques que se falam, até hoje fala-se daqueles tanques de Siloé, né? Eram tanques que eram como se fossem assim, escadarias, né? Descendo, e tinham tanques, tinha água ali, as pessoas podiam se lavar para se purificar dos seus pecados, né? Até a gente vê aquele exemplo daquele homem que ficou à beira do tanque muito tempo, esperando ser curado, ser purificado. Era um desses tanques que existiam lá, porque eles já tinham esse ritual, né? O povo de Israel já tinha faziam esse tipo como é que eu vou dizer? De ritual mesmo, né? Faziam esse tipo de coisa, né? De se banhar para se lavar. E João vem com uma proposta, sabe? De um banho não só de purificação ali, mas de arrependimento. Então, esse era o batismo dele, ele batizava com água. Agora, ele apontou, ele falou: olha, mas vem um que é maior do que eu, muito maior, e ele vai batizar vocês com o Espírito e com fogo, né? Olha que coisa maravilhosa, né? E ele fala assim: ele está no meio de vós, mas vocês ainda não o conhecem. Era essa revelação de Deus, né, que havia sido traga, que era Jesus, né? E ali Jesus, a partir desse batismo ali, Jesus vem para ser batizado também por João. A partir dali é que Jesus começa efetivamente o seu ministério, né? Então Jesus em tudo veio dar o exemplo. João Batista sendo humilde, falando de Cristo, e Cristo sendo humilde, falando: não, eu preciso passar pelo seu batismo, preciso aqui que você me batize, preciso dar o exemplo para todos os outros, né, do que eu vim fazer, de que eu não vim dizer que eu sou o maioral, mas eu vim ser servo, eu vim servir, e eu vim dar o exemplo de todas as coisas, né? E os fariseus, os outros ficavam todos alvoroçados: não, mas quem é esse, quem você é? Para eles importava mais saber quem era a personalidade, né, que tinha aparecido no deserto,
se era João Batista, se era Jesus, quem era, se é um novo profeta, se é um novo rei, porque eles esperavam que a salvação, a redenção aí do povo de Israel viesse através de um grande rei, de um grande político, né? Assim como foi Saul, assim como foi Davi, assim como foi Salomão, que eram reis politicamente, né? Eles entravam em guerras, governavam dessa forma, enquanto que o Senhor, a proposta do Senhor era um reino nos corações, então o Senhor veio de forma diferente. E ainda mais uma coisa, a salvação não vinha só para os judeus, né? Os judeus achavam que viria um grande rei que restauraria o reino de Israel, e assim Israel ia governar sobre todas as nações. Agora, assim, esse governo sobre todas as nações que o Senhor queria trazer era o governo nos corações, era o reino dele implantado nos corações, né? Então, essa é a diferença entre Jesus Cristo e os outros, e os grandes reis que foram levantados, né? Os grandes profetas aí que falaram em nome do Senhor. Jesus era o texto que a gente leu aqui lá de Colossenses, que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem desse Deus, né? Quem vê a Jesus, Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Tudo que Jesus foi revela a respeito de Deus. E isso é maravilhoso para os nossos corações. Meninas, quem somos nós? Eu gosto muito de perguntar isso. Quem somos nós? Quem é você? Pensa na tua vida, na tua história, na família que você nasceu, né? As experiências que você já teve de vida, onde você mora hoje, que lutas você tem para sair para trabalhar todos os dias, né? Para ganhar o seu dinheirinho ali no final do mês, né? Para criar os seus filhos, para ajudar a sua família. Quem é você? Você é uma pessoa simples, né? Não se estende um tapete vermelho para você todos os dias para você passar. No máximo, um carro para ali na faixa, né, para você passar, isso já é muito, né? Mas, assim, nós somos pessoas simples, sabe? Pessoas pequenas dessa terra, mas, assim, que o Senhor quis revelar, a quem Deus quis fazer conhecer, né, as riquezas da glória desse mistério. Cristo em nós é a esperança da glória. Você que aparentemente não é nada, é uma mulher simples, uma pessoa comum do cotidiano aí de uma cidade pequena do estado do Rio de Janeiro. Você é filha desse rei grandioso e é a você que Deus quis fazer conhecer, é a você que Deus quis revelar, né? Você, como João Batista, você se julga indigna de se abaixar aos pés do Senhor, mas o Senhor te recebe na sua presença. É a você que ele quis revelar, né? Tantos esperaram, né? Tantos profetas anunciaram e ficaram aguardando esse anúncio essa plenitude de Deus que viria, né? Mas a você já é revelado isso. Cristo em você. Cristo em você é a revelação de Deus, é a revelação dessa luz gloriosa, desse verbo vivo de Deus aqui que veio. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para habitar na nossa vida. E nós somos privilegiadas, somos abençoadas por isso, né, por essa revelação de Deus. E João foi essa humildade, né, em pessoa, né? Ele o tempo todo ele queria glorificar o Senhor. Ele sabia o seu papel, sabia o seu propósito. E eu quero trazer você aqui para esse teu propósito. Você tem descoberto o seu propósito de vida? Para que o Senhor te chamou? Assim como João Batista disse: Eu não sou Cristo. Eu confesso, eu não sou não. Eu sou só essa voz que veio preparar, eu sou só essa voz que veio anunciar que ele vai vir, que ele viria. E para João Batista ele já estava chegando ali, né? Ele iria ser batizado por ele, né? Que coisa linda, né? E nós hoje, qual o nosso propósito aqui em anunciar, né? Sermos essa voz que anuncia, que fala a respeito do Senhor, anunciando agora para nós já é a segunda vinda de Cristo, né? Nós somos aqueles que estamos anunciando. João Batista anunciou isso não só com a sua voz, mas assim, com a sua vida, com o seu jeito de ser, né? Com a sua pregação, com aquilo que ele testemunhava, né, a respeito de Cristo, ele anunciou. E o chamado para nós hoje é que a gente anuncie, que a gente testemunhe com a nossa vida, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, que a gente anuncia: olha, o Senhor está voltando, Ele é o Rei dos Reis e Ele vem nos resgatar, né? Ele vem
completar toda essa obra de toda a criação, né? A Bíblia fala que até a criação aguarda com expectativa essa manifestação dos filhos dos homens, né? A nossa manifestação em prol do Evangelho, a nossa manifestação em anunciar esse Cristo que viria, né? Isso é poderoso. E que a gente testemunhe, né? A gente leu aqui até o versículo 28, e esse capítulo ainda é um pouquinho grande, eu acho que a gente precisa deixar para amanhã, né, a gente terminar, porque ele ainda vai até o 51 versículos, né? Então, se a gente leu até o 28, ainda falta um pouco aqui, e senão a gente vai ir muito além do tempo, se a gente continuar, né? O texto vai seguir, João Batista repetindo seu testemunho, vai seguir aqui falando do batismo de Jesus, né, e falando aqui do chamado aqui de alguns discípulos. Então é importante a gente deixar para amanhã, para a gente meditar neles, né, para a gente ler um pouquinho deles, senão vai ficar muito extenso. Tá bom, meninos? Mas, assim, você é privilegiada, abençoada, por ter essa revelação de Cristo, de quem Deus é, né? Assim como João Batista anunciou a respeito do Cristo, nós estamos aqui para fazer isso, e isso nos foi revelado, essa luz que veio ao mundo, que resplandeceu nas trevas, é Cristo o Senhor, e ele já nos foi apresentado, né? E quem vê, Jesus fala isso, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se nós vemos a Cristo, se nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus, isso nós podemos ter essa certeza. E principalmente por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós não podemos, o que Jesus falou, né? Que ninguém pode confessar que ele é o Senhor se não for revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já tem revelado isso ao nosso coração. E quem vê ao Pai, vê Ele. Então, se nós temos essa revelação de Cristo no nosso coração, nós temos a revelação de Deus para nós, né? Isso é poderoso. É poderoso. Isso já nos faz dessas mulheres simples, como eu falei, pessoas simples, quem somos nós nessa terra, isso já nos faz de nós pessoas assim, mais que abençoadas, mais do que abençoadas, porque Deus habita no nosso coração e Ele nos escolheu para revelar essa glória. E nesse tempo agora, né? Tanto tempo Ele falou através dos profetas, agora Ele fala em Cristo e fala através de nós, como falou aqui através de João Batista, testemunhando essa glória. Agora somos nós, agora é a nossa vez. Agora é o nosso papel, né? Da gente ser essa voz que clama, essa voz que anuncia, essa voz que prepara essa vinda do Senhor. E preparar não só com a palavra, preparar com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, de uma vida coerente. A gente não vai ser perfeito aqui na Terra, a gente não vai, infelizmente, a gente está fadado a pecar ainda até o final da nossa vida. Mas não é sobre ser perfeito, é sobre continuar buscando ao Senhor, é ter santidade na nossa vida, é ter a nossa vida separada para o Senhor e testemunhar disso, né? Amém, meninas? Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar? Então, aí é mais uma dúvida e depois eu falo, né? Pode falar. Essa questão de João Batista, ela é muito importante, né? Porque muitos temiam mais ele do que Cristo na época, né? Tanto que ele foi morto bem, bem mais rápido. E eles temiam porque ele falava mais bruto, ele era mais grosso para falar, né? Ele não era manso que nem Jesus era na época. Porque Jesus, ele vinha falando, ele era mais manso. Jesus, ele só enfrentou mesmo os fariseus ali no final, quando já estava na semana de Páscoa, né? Que foi quando ele foi mais rude. Mas em todo momento que Jesus falava com os fariseus, ele falava numa forma mais mansa, mais tranquila. E é por isso que muitas pessoas confundiam ele com o Messias, né? E também tem a parte que eu acho muito interessante de João, apesar da Bíblia não falar muito de João, eu acho que é mais Lucas que fala de João, né? O João Batista, ele desde do ventre, ele já foi escolhido. E uma coisa interessante que Lucas fala que João já tinha o Espírito Santo.
Ele já era possuído desde o ventre da mãe dele, ele já era possuído. Eu não lembro, eu vou ver aonde que tá, mas é logo no primeiro capítulo de Lucas. Tem uma parte ali que foi quando Maria vai visitar, né? Vai visitar Isabel, e aí Isabel, quando João Batista ouve a voz de Maria, ele já estremece na barriga de Isabel, e Isabel fica possuída pelo Espírito Santo. Eu não sei aonde tá, eu sei que tá certo porque tá em Lucas. Eu sei que tá no primeiro capítulo de Lucas, ali onde conta a história de João Batista. Então, assim, Isso. o Espírito Santo já era com João Batista, né? O que era muito raro ali naquela época ali, ainda não se falava muito sobre o Espírito Santo, né? Então, assim, eles não acreditavam muito sobre esse Espírito Santo. Eles acreditavam só em Deus, os israelitas acreditavam mais em Deus, né? Então, assim, é muito interessante essa parte que João Batista ele já veio possuído pelo Espírito Santo. Isso, assim, é interessante você comentar, para a gente, assim, esclarecer, porque, assim, o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo habitar em nós, é só a partir depois que Jesus ressuscita, né? E que Jesus realmente, lá no Pentecoste, que realmente a gente recebe a plenitude do Espírito Santo, né? E o que acontecia no Velho Testamento, ou o que aconteceu com João, eram as visitações do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, sim, já estava na Terra convencendo, né, os homens, com certeza. Mas, assim, de habitar só a partir de Jesus mesmo. Agora, Então, assim como todos os profetas e João Batista, eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia declara até que Maria profetiza, Zacarias profetiza, Isaías, Jeremias, todos, Elias, todos foram cheios do Espírito Santo e profetizaram, anunciaram a respeito de Jesus, mas eles não tinham a plenitude do Espírito habitando neles, porque isso só a partir de Jesus. João, aqui o que o texto vai dizer é que o Espírito Santo estremece em João dentro da barriga, porque ele reconhece que aquele era o Cristo, né, verdadeiramente. Mas ele não tinha o Espírito Santo habitando nele, porque isso só a partir de Jesus, quando Jesus fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, lá no Evangelho de João. Então, assim, no Evangelho lá em Atos, né? No início, em Atos. Então, assim, João Batista foi cheio do Espírito Santo ali, capacitado por Deus para aquela obra que ele iria fazer, né? De pregar no deserto, mas, assim, a plenitude do Espírito habitar diretamente nele, como habita em nós hoje, é só a partir de Jesus mesmo. Mas ele foi cheio do Espírito Santo. Nessa parte de Lucas, é porque o Lucas eu não entendo muito Lucas, né? Eu gosto mais de Marcos. E essa parte de Lucas ele fala, eu vou pegar depois que a minha Bíblia é cheia de marcação, e aí ela fala que ela é possuída pelo Espírito Santo. É no primeiro capítulo. Posso ler? Lucas 1, versículo 39, vai dizer assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade da Judéia, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, né? Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, né? E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e tal. Então Isabel foi cheia do Espírito Santo, realmente foi, e Jesus e João Batista também, porque a criança estremeceu no ventre dela por reconhecer que era Cristo, que era o Salvador que estava no ventre de Maria, né, doutora Maria? E então são essas visitações do Espírito Santo. Maria também foi cheia do Espírito Santo quando ela declara o cântico dela, né, o cântico de salvação. Zacarias também foi cheio do Espírito Santo. Aqui o texto fala, olha, o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Deus de Israel e tal. Lá no versículo 67 ele vai continuar falando, né? Então, assim, são todas, eles eram cheios. Dúvida, essa era qual é a diferença? Essa era a minha dúvida. Qual é a diferença de você estar cheio do Espírito Santo e o outro? A plenitude do Espírito Santo.
olha só o que Maria fala no cântico dela. Ela fala assim, que o Espírito se alegrou, né, e ela fala assim, descerá sobre ti, né, que o anjo tinha anunciado, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, né? Então, eram vamos dizer assim, manifestações do Espírito Santo. Era como se o Espírito Santo descesse sobre a pessoa naquele momento, enchesse o coração daquela pessoa, o Espírito Santo tomasse aquela pessoa, assim como tomou muitos profetas, né? E eles profetizaram a respeito de Cristo. Mas, assim, o que vai dizer lá em Atos, né? Atos capítulo 1, olha só, gente. Capítulo 1, 2. Peraí que eu vou abrir. Atos agora. Vamos ler lá. Só para a gente, é importante a gente esclarecer essas questões, sim, gente. Peraí, eu vou abrir em Atos. Cadê Atos, meu, gente? Atos capítulo 2, né? Aliás, Atos aqui, o que Jesus fala? Pode ler, Deixa eu tentar ler aqui onde é Atos 1:8, que Jesus fala assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia, Samaria e tal, né? E aí, o que lá em Atos 2 é esse cumprimento, né? O cumprimento da promessa lá em Joel, né? O profeta Joel, lá no Velho Testamento, profetizou a respeito desses dias, né? De que seriam plenos do Espírito Santo. E aí ele fala assim, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E isso tem, assim, tudo a ver com o que João Batista falou, que ele batizava com água, mas viria aquele que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, já não seriam mais manifestações, visitações do Espírito Santo enchendo uma pessoa para uma obra específica. Aqui nós passaríamos a ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo passaria a habitar dentro de nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, tanto Atos 1:8, Jesus vai falar isso, depois Atos 2, capítulo 2, a partir do versículo 1, né, até o versículo 4, vai falar isso. E assim, há outros textos bíblicos também que falam que assim, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, essa garantia da nossa herança, né? Nós passaremos a ser a habitação do Espírito Santo e não só recebermos visitações, como foi aqui no passado, né? É lógico que João Batista viveu muito tempo cheio do Espírito Santo, assim como os profetas viveram muito tempo cheios do Espírito Santo, profetizando e anunciando o Senhor. Mas assim, a plenitude, esse batismo, essa entrada no corpo de Cristo mesmo, e o Espírito Santo passando a habitar em nós só depois de Jesus ressurreto. Porque o que Jesus fala dele mesmo, assim, você não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou para o Pai e eu vou preparar para vocês morada. E sim, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha, né? Isso ele fala lá em João. A gente vai passar por esse texto lá, João 14, Evangelho de João, eu acho, capítulo 14, capítulo 16, mais ou menos. Jesus começa a falar sobre isso. Ele fala assim, ó, capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. E ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Então, aqui essa promessa se cumpre, né? O Espírito Santo estaria em nós para sempre. Essa é a diferença. No Velho Testamento, né, até João, né, eram visitações do Espírito Santo, eles eram cheios, eram tomados de poder do Espírito Santo,
e aí eles anunciavam, pregavam, né? Falavam, cumpriam ali o propósito do Senhor. Agora, a partir da morte e ressurreição de Jesus, Jesus indo para os céus, ele nos enviou o seu Espírito para habitar permanentemente, para sempre, o nosso coração agora. Nós, os que cremos, né? Lógico. Quem não crê ainda não pode receber, né, desse Espírito do Senhor. Mas aqueles que creem, né, são a habitação do Espírito Santo para sempre. Então, essa é a diferença. Por isso, assim, que o Senhor fala que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Não maiores no sentido de quem é que pode fazer obras maiores do que a do Senhor, né? O Senhor é poderoso, ele é o Criador de todas as coisas, mas no sentido de continuidade, porque o Espírito Santo habita em nós séculos e séculos e séculos após a sua morte e sua ressurreição. Há uma continuidade das obras do Senhor. Isso é porque só é permitido pelo Espírito Santo, só é possível através dessa obra do Espírito Santo habitando no nosso coração, né? Então, assim, a gente precisa entender que eram visitações, né? João Batista estremece, Maria é cheia, Zacarias é cheio, Maria, mãe de Jesus, é cheia, né, do Espírito Santo, Isaías foi cheio, Jeremias foi cheio, profeta Joel, Osés, todos foram capacitados pelo Espírito Santo para anunciarem o Senhor. Mas a plenitude, é aquilo que a gente acabou de falar aqui, essa glória revelada mesmo é só a partir de Cristo, né? Cristo é a plenitude, né, da vida de Deus, e o Espírito Santo por isso que eu gosto muito de falar que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito dele habitando em nós, né? E aí permanentemente. Então é muito importante a gente ver essa diferença, mas é muito bom, né, gente? Que privilégio nosso, que privilégio nosso. Às vezes a gente pensa, né? Eu queria ser um dos discípulos, um dos apóstolos que andaram com Jesus e viram os milagres. Realmente, assim, ver o que Jesus fez, ver Jesus fisicamente, né? Falar com ele, andar com ele, vendo ele curar, vendo ele realizar os milagres, é maravilhoso. Mas, gente, pensa no privilégio nosso desse Espírito habitando em nós, o Espírito dele habitando na nossa vida, e para sempre, isso não nos vai ser tirado. Se nós não desistirmos, a não ser que a gente, misericórdia, a gente se desvie, né? Que a gente apostate da fé, como se diz, abandone a fé, realmente rejeite o Senhor. Mas, assim, fora isso, o Espírito Santo não nos abandona. Mesmo quando a gente peca, ele se entristece, ele fica ali cutucando, lembrando a gente, né, do nosso erro, mas ele está habitando em nós, para até formar Cristo em nós. Essa é a função, assim, do Espírito Santo, formar Cristo em nós, sabe? O plano de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, iguais a Jesus, né? E o papel do Espírito Santo é esse, é ir formando dia a dia, né? Enquanto nós estamos aqui, ele está formando Cristo em nós, trabalhando em nós, né? No nosso interior, para que a gente se pareça cada dia mais com o Senhor. E que glória será para nós quando a gente chegar naquele grande dia e poder estar lá na presença dele, né? Isso é maravilhoso. Amém, meninas? Mas ficou esclarecido, Pri, a respeito disso? Ficou, porque eu sempre tive uma dúvida sobre o Espírito Santo, porque em Gênesis fala, né, o Espírito Santo já pairava sobre a terra. Então, assim, até Cristo, até a morte de Cristo, ele pairava, ele estava na terra. E aí, só que ele só não a gente só não era cheia dele. Não era habitação. Não Porque, era. assim, uma coisa, visitar é uma coisa. Eu posso ir na tua casa te visitar, né? Então, assim, eu posso ir na tua casa todos os dias. Imagine você, né, todos os dias. Eu estou lá, eu estou fazendo um estudo com a Pri, eu vou lá na casa da Pri todos os dias, eu visito a Pri todos os dias. Eu estou lá, eu como com ela, eu tenho comunhão com ela. Mas eu morar na sua casa é outra coisa. Não é Não, só agora, essa né, dúvida. imagine você com seu marido, agora você mora, vocês são um, vocês moram juntos, vocês são um. Então, assim, é uma diferença, né? Às vezes a gente está até na igreja, o Espírito de Deus está visitando esse ambiente, mas, assim, ele pode invadir um ambiente, quebrantar corações, tocar em pessoas, mas, assim, habitar mesmo somente pela fé em Jesus, né? Nós, os que cremos, o Espírito Santo é o que o Senhor falou aqui, que ele nos enviaria
esse Espírito da verdade que habitaria com a gente para sempre. O mundo não pode ver, mas ele está em nós, né? Essa é a diferença, assim, o Espírito Santo atuava na Terra, convencendo, falando, usando os profetas, né, de muitas maneiras, mas a habitação mesmo só a partir de Cristo. Ah, então tá. A Era só partir da essa vida dúvida teológica. mesmo, só qual a diferença, né? Porque sempre falava, eu vejo aqui na Bíblia que sempre fala sobre o Espírito Santo, mas não sobre. Aí essa é a diferença da plenitude e da. E Era de uma visitação, né? é. Assim, eu me lembro até lá no Velho Testamento, fala de Saul. Saul foi um rei, assim, né, de Israel, vacilou em algumas coisas ele acertou, mas no fim, né, ele vacilou. E tem um momento assim que Saul, o Espírito Santo toma Saul, Saul profetiza junto com os profetas. Saul não era profeta, era só um rei, mas ele começa a profetizar junto com os profetas. Então, assim, foram momentos que o Espírito Santo desceu sobre ele e ele profetizou, né? Mas, assim, Saul não era habitação total, né? Nem Davi. Davi tinha muitas visitações do Espírito Santo sobre ele. Deus falava muito com ele, ele tinha um coração, né, nas mãos do Senhor, apesar de todos os seus erros, todos os seus pecados. Mas era um homem que, segundo o coração de Deus, mas Davi não foi habitação permanente do Espírito Santo, né? É o que a gente fala, assim, todos eles viam o dia de Cristo, viam que estava chegando esse dia dessa plenitude, mas não tinham alcançado ainda, né? É como Moisés vendo de longe, né? Tudo apontava para Cristo, que um dia isso ia acontecer de forma plena, né? Ele ia nos presentear dessa maneira, né? Com Cristo visível, como foi aqui na Terra, e com essa habitação do Espírito Santo depois que ele partiu. Mas eram só visitações, né? Nós somos privilegiados de ter o Espírito Santo morando, né, permanentemente no nosso coração. Amém, meninas? Amém. Vamos terminar aqui, então, hoje o nosso estudo. Qualquer dúvida, menina, coloquem lá no grupo. Vamos fazer igual a Pri. A Pri, eu gosto que a Pri lê, ela pergunta, e é isso mesmo. E isso que é tão importante, esclarece, ela traz contribuições. Ó, gente, eu li isso aqui, isso aqui, não é, Pri? Isso é muito bom. Essa é a nossa motivação aqui, meninas. Vocês também leiam o texto. Poxa, eu também fiquei com dúvida disso. E não tenham vergonha de perguntar. O que a gente falou ontem, às vezes a sua dúvida, a dúvida que a Pri colocou aqui, às vezes é a dúvida de outras, né? Então, assim, ajuda a esclarecer, né? Então, assim, tragam para a gente também, né, algumas indagações. O que a gente não souber, a gente vai consultar os profetas, os universitários, né? A gente vai consultar, mas assim, o que a gente puder, o que a gente souber, né, de direcionar aqui na palavra, a gente vai trazendo juntos. Isso é muito importante, é muito bom, né? Amém. Então, amanhã a gente parte aqui de Evangelho de João, então, a partir do versículo 29, não foi? A gente leu até o 28 aqui, a partir do 29 aqui a gente continua para terminar esse primeiro capítulo ainda. E aí a gente vai para o segundo capítulo, que tem uma lição maravilhosa, né, de João aqui, que é quando Jesus começa mesmo o seu ministério. E a gente vai ler aqui uma coisa linda a respeito de Jesus. Amém, meninas? Amém. Vamos orar? O Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, nos expondo a Tua palavra, por essa luz revelada que é o Senhor. Até então ela era, ó Deus, apenas uma sombra, Senhor, apontava para algo que ainda ia vir ser perfeito. E hoje nós temos a plenitude do Senhor aqui habitando em nós. Essa luz já iluminou o nosso coração, Senhor, e tem dissipado as trevas dentro de nós. E nós te adoramos por isso, nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigada por ter revelado a nós, tão pequenos, Senhor, a nós, pessoas simples, Senhor, mulheres, Senhor, que, ó Deus, habitam essa terra agora em 2025. E o Senhor quis nos fazer conhecer esse mistério. O Senhor quis revelar essa glória para nós. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos por isso. Senhor, por João Batista ter sido esse exemplo para nós.
Senhor, por tudo que ele revelou a respeito de Cristo, por esse evangelho de João que nós estamos tendo a oportunidade de ler hoje, ter nas nossas mãos, Senhor, e poder esmiuçar, poder conversar sobre a tua palavra. Que coisa linda, Senhor. Muito obrigada por isso. Obrigada pela vida de cada uma das mulheres, Senhor, por esse propósito que o Senhor colocou no coração da Pri, da Fabi, Senhor, Deus, de estudarmos a tua palavra, de sermos mulheres, Senhor, que não vivem mais uma vida rasa, mas uma vida profunda na tua presença. É isso que o Senhor quer nos levar. Mulheres, Senhor, que têm um conhecimento do Senhor, Deus, e assim cada vez mais ser eficazes, Senhor, naquilo que fazem, ó Deus, em espalhar o teu evangelho, em pregar e ensinar, Senhor. Deus, que o Senhor nos instrua aqui, que o Senhor nos direcione em todas as coisas, que o Senhor alegre o nosso coração com essa palavra poderosa do Senhor. A tua voz é poderosa, Senhor, Deus, e ela tem chegado até o nosso coração. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe o dia de cada uma das minhas irmãs aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Bom dia para vocês.